Investidor que é irmão pobre, seja bem-vindo para mais um vídeo. Nesse vídeo, irmãos, vamos falar sobre a taxa de juros e se ela subir, possivelmente vai acontecer algumas coisas aí no mercado, tá? Então, vou explicar um pouquinho aqui para vocês, também vou dar um pouquinho da minha opinião e responder os comentários no final do vídeo. Hoje, dia 18/9, então, tá acontecendo a reunião do Copom. Hoje eles vão discutir o rumo da taxa Selic e a situação econômica do Brasil. A gente sabe que o Lula, ele não estava contente com a taxa de juros que estava subindo. Ele deu uma entrevista aqui, eu vou reagir aqui com vocês, e ele indicou um novo presidente para o Banco Central. Vamos ver o que ele diz aqui. Anos. Tem o mesmo mandato que tem o presidente da República. Então, obviamente que isso dá a ele o direito, sabe, de fazer as coisas corretas. E você não precisa trocar o presidente do Banco Central se ele estiver fazendo as coisas corretas. Se tiver que baixar juros, baixa. Se tiver que aumentar, aumenta. Mas tem que ter uma explicação. Porque o papel do Banco Central não é só medir juros, não. Ele tem que ter meta de crescimento também. Sabe? Senão a gente não vai para lugar nenhum. Então, irmãos, é complicado, cara. É complicado quando entra política nisso também. O que o mercado ele estima que vai acontecer? Tá? Então, eu tô com um print aqui, ó. O que o mercado estima para hoje, vocês já devem saber aí se caiu ou não a taxa de juros, a taxa Selic. Essa reunião do Copom está sendo a mais aguardada porque tá muito improvável o que vai acontecer. Muitas pessoas achando que vai manter, o mercado, em grande maioria, unânime, tá achando que vai subir 0,25 e alguns dizem que vai subir 0,50. Então, é muito difícil. Eu tô com esse gráfico aqui, ó, e a probabilidade da reunião de hoje de subir 0,25 é de 76,5%. Então, a grande maioria acha que vai subir, tá? Vou mostrar aqui para vocês o relatório de mercado do Focus, que ele entrega aí toda segunda-feira, se eu não me engano, o Banco Central. A inflação hoje, que é segunda-feira, na verdade, hoje é quarta, era de 4,35. Então, aumentou um pouco aí a inflação. E agora a projeção da taxa Selic até o final do ano tá de 11,25. Há 4 semanas atrás estava 10,50. Há uma semana atrás 11,25 e manteve então 11,25 para até o final do ano, irmãos. Eu acho que não vai subir tanto, tá? Eu chuto aí que vai para 10,75. Esse ano tá muito difícil saber, né? O PIB do Brasil 2,96. A projeção do PIB é aumentar. Então o gráfico da taxa Selic a gente percebe, deixa eu aumentar aqui, ó. Quando eu fiz o financiamento do meu carro, tava a taxa Selic aí, uma das menores que eu já tinha visto. Foi no final aqui, ó. No final de 2019. Tava em 6. Então desde que eu comecei a investir, a taxa Selic ela tá muito alta. Há bastante tempo, ó, tava 13,25, foi a maior taxa que eu já tinha visto depois que eu comecei a investir, faz 2 anos. Caiu e agora tá mantendo 10,50. Possivelmente o que o mercado estima é que vai subir. A taxa de juros americana em novembro de 2022 estava 4%. Como a taxa de juros americana é tão baixa, né, irmãos? Então se manteve em 5,55. E na minha opinião, essa taxa de juros americana vai cair. E o que isso afeta? Se ela subisse, possivelmente muitos investidores tirariam o dinheiro do Brasil para investir lá fora, para investir lá nos Estados Unidos. Então, querendo ou não, quando a taxa de juros americanas cai, ajuda bastante aqui dentro do Brasil. E olha como a inflação estava alta em 2022, provavelmente é por conta do Covid, tá? Depois começou a cair e está estimado, no momento, ó, em agosto, ele estima que o Focus, que a gente acabou de ver aí, que vai cair a inflação de 3,75. Eu acho que não vai acontecer isso, tá? O que está acontecendo com a economia, mais impostos. Eu acho que essa inflação aí vai aumentar, irmãos. Mas a gente sabe que a inflação divulgada aqui pelo Banco Central, pelo IBGE, não é a inflação do nosso mercado, se a gente for ver. Eu tenho até um print aqui de 2022 dos gastos aqui de casa. Lá em 2022, ó, compra mensal era de R$400. Se a gente ver aqui as compras mensais agora, tá de R$792. Então, quase dobrou os gastos, as compras aqui de casa, né? Gasolina, irmãos, era R$56. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu gasto R$200. Então, a gasolina aqui era R$56, mas era em álcool. Em torno de R$90 a R$100 a gente gastava por mês de gasolina cada um. E agora eu gasto R$200 de gasolina.
Olha a diferença, tá, irmãos? O mesmo carro, olha como dobrou a gasolina de 4 anos para cá. Internet era R$ 50 que a gente pagava aí, agora a internet está de R$ 92,15. Quase o dobro também. Então lembrando que tinha semana que a gente gastava picada aí R$ 65 também, vale dizer isso, tá? E hoje em dia também não muda muita coisa. Sempre a gente compra aí semanalmente mais alguma coisa, porque só essa compra mensal e a gente tem que sair comprando mais coisa além dessas compras mensais. Então é complicado a inflação. Então a inflação divulgada aqui não é a mesma que a gente vê na pele aí, a gente vê no mercado dia a dia. E a taxa Selic subindo hoje, irmãos, o que vai afetar na renda fixa? Ele aumenta a remuneração. Quando a taxa de juros aumenta, a remuneração dos ativos de renda fixa tende a aumentar. Tem atratividade, a renda fixa pode se tornar mais atrativa do que os outros ativos de renda variável, como ações e fundos imobiliários. Então, mais pessoas começam a investir em renda fixa quando ela sobe, né? Retorno mais atrativo. Os investimentos em títulos públicos, outros produtos de renda fixa, podem oferecer retornos mais atrativos. No entanto, é importante considerar que a rentabilidade real, que é o retorno obtido com a aplicação descontada da inflação, pode ser pequena se os juros e a inflação estiverem altos. Tem essa questão também. Não adianta a gente só investir em renda fixa, sendo que a inflação está alta, tá? Então tem uma pegadinha aí também. Se a gente descontar a inflação, infelizmente, a rentabilidade é pequena aí da renda fixa. E quando a taxa de juros está em queda, os investimentos pré-fixados podem ser mais interessantes. Então, quando cai os investimentos pré-fixados, IPCA mais 4, IPCA mais 5, mais 6. Então, se ela subir, o que vai afetar nos fundos imobiliários? Eles ficam menos atrativos, infelizmente, né? Principalmente para os investidores pessoas físicas. Os ativos são negociados com desconto, considerando a possibilidade de um aumento da taxa Selic. Por isso que meus fundos imobiliários caíram bastante também, porque o mercado ele já se corrige. A gente já tinha uma possibilidade aí de aumento da taxa Selic. Muitos investidores também saem dos fundos imobiliários e acabam vendendo, né? Então os fundos imobiliários e a taxa Selic, eles são inversamente proporcionais. Quando a taxa Selic sobe, o valor das cotas do fundo imobiliário desce. Por isso que eu também tive algumas quedas aí nos fundos imobiliários. E o que isso vai afetar nas ações? Ele vai desestimular o consumo, né? Quando os juros estão altos, os produtos ficam mais caros para os consumidores, o que leva à redução do consumo. A taxa de juros mais alta pode desencorajar os empréstimos e os gastos, o que pode levar a uma desaceleração econômica. Queda no preço das ações. Na maioria das vezes em que os juros sobem, o valor das ações também cai. E tem muita migração para a renda fixa. Quando a taxa de juros aumenta, a remuneração dos ativos de renda fixa também tende a aumentar, o que pode levar alguns investidores a migrar para esse tipo de investimento. A gente sabe que no Brasil, muitos investidores em si, nem investidores, especuladores, fazem isso. Acaba vendendo todos os seus ativos, ações, fundos imobiliários e indo para a renda fixa. Então, por isso que o mercado fica muito em cima do Banco Central, fica todo mundo querendo saber se vai cair ou não a taxa Selic, porque afeta todos os investimentos que a gente tem. Afeta meus fundos imobiliários, afeta minha reserva de emergência no Tesouro Selic, afeta as ações, afeta tudo. Irmão, vamos que vamos, rumo à liberdade financeira. No entanto, também estou focado nos fundos imobiliários por estarem negativos. Já as ações supervalorizadas na minha carteira, fiz um caixa para quando as ações caírem, eu aportar. Isso que eu falo, cara, tem muita oportunidade. Quando a taxa Selic sobe e os fundos imobiliários vão ficar descontados, eu tenho muitos fundos imobiliários descontados aí. As ações estão positivas, tá? Então a gente vai ter oportunidade mais para frente quando cair. Tem oportunidade de aumentar a reserva de emergência. Tem oportunidade também de fazer um caixa, uma reserva de oportunidade. Por isso que hoje em dia eu acho que tem muita oportunidade de investir aqui no Brasil. Michael Vaz comentou aqui que essa é a hora que o investidor é colocado à prova. É isso aí, irmão. 2 anos aguardando essa oportunidade para comprar fundos imobiliários descontado, abaixar nosso preço sobre o BP, e quando chega a oportunidade, todo mundo acha que vai acabar o país e sai vendendo tudo, né? Eu compro minhas ações e fundo imobiliário pela Nubank. Ela não é boa? Teria que mudar? Eu acho a Nubank uma boa corretora e eu só não gosto de usar ela por conta de ser muito confuso. Quis investir em uma corretora separada. E para trazer conteúdo aqui, a Nubank não tem como gravar a tela, né? Não tem como gravar a tela do computador também. Então não tem essa opção
de fazer os aportes aqui para o canal no computador e também acompanhar pelo celular. Não tem como eu fazer isso, não dá para gravar a tela, só pelo iPhone. Então por isso que eu decidi sair, mas não é uma corretora ruim. Estou desfazendo os meus fundos imobiliários, só vou ficar com ações, ETF e CDB. Então tem muita gente fazendo essas movimentações aí e não investe a longo prazo, entra em fundo imobiliário e acaba vendendo. E a gente tem que entender que fundo imobiliário é por muitos anos, 5, 10, 20 anos receber renda passiva. O foco não é vender. Então é isso, irmãos. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Fui!